Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre os dois novos reforços do Corinthians que foram apresentados nesse sábado, Matheus França e Pedro Henrique. E eles disseram coisas bem importantes, eu vou resumir para vocês. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, acompanhei atentamente a apresentação dos novos reforços do Corinthians. Matheus França, né, o ex-Mateuzinho, lateral direito, que foi contratado junto ao Flamengo, e Pedro Henrique, atacante, contratado junto ao Internacional. Eles foram apresentados após o treino da manhã, no CT Joaquim Grava, e eu fiquei positivamente impressionado com as palavras e o conteúdo dessas entrevistas. Você pode estar se perguntando, pô Chico, mas você gosta de todas as entrevistas dos caras que estão sendo apresentados? Não, assim eu escuto todas atentamente. Alguns se destacam mais do que outros. Por exemplo, a do Rodrigo Garro achei super linear, do Gustavo Henrique, o Palácios foi engraçadinho em determinado momento, a do Antônio Oliveira eu achei maravilhosa. Então tem algumas entrevistas que você consegue, sei lá, que me chamam a atenção pelo conteúdo, pelo que eles conseguem mostrar por ali. E vamos falar do Mateuzinho primeiro, porque eu até falei para vocês aqui, pô, eu espero que alguém pergunte, né, qual é a identificação que ele tem com o Corinthians, sendo de Londrina, jogando desde a base no Flamengo. E, bom, ficou claro, ficou evidente que ele é um torcedor do Corinthians, influenciado pela família inteira, especialmente pelo seu avô. E aí ele conta até uma passagem, um episódio, de que o time foi jogar na cidade dele, em Londrina, contra o Marília pela Série B, e que ele ficou impressionado que estava chovendo muito e a Gaviões, ele estava no meio da torcida, puxa um bandeirão e protege a galera da chuva lá, e que ele foi impactado com tudo isso, e foi assim uma sensação grande que ele teve, assim, né, de presença, né, porque ele não podia ver o Corinthians morando em Londrina, e de repente isso acontece, fora todos os outros momentos, né, em que ele acompanhou o clube, e ele estava muito feliz, cara, muito feliz. Ele tá realizando um sonho. Ele falou que quando veio a proposta do Corinthians ele não pensou em mais nada, tanto que veio a do Botafogo, a do Bragantino. A do Botafogo era para ele ganhar mais, e ele falou, cara, estou realizando um sonho de vestir essa camisa. Falou da primeira experiência que ele teve, né, naquele treinamento aberto lá na Fazendinha, depois ele teve que voltar, que obviamente foram dias difíceis, né, porque ele queria muito desfecho positivo, a coisa estava complicada, e que felizmente aconteceu para ele estar sentado hoje e assim, quer muito dar a vida e demonstrar o amor que ele tem pelo clube. Cara, achei muito bonita a entrevista, sabe? Ele estava emocionado, estava os olhos brilhando, ele estava querendo muito estar ali, ele brigou muito para estar ali, sabe? Se tem um jogador que quis muito jogar no Corinthians, é esse menino. E a gente até questiona, né, os valores envolvidos. Poxa, o Corinthians está pagando bastante para ter um lateral direito. E ele valorizou muito o Fagner, disse que a disputa vai ser sadia, pode jogar por dentro. Na lateral esquerda ele até foi questionado, ele falou que não gosta muito, já jogou, mas não é a dele e tal, prefere jogar pelo lado direito, mas pode jogar por dentro de volante também. Acho até que pode ser utilizado numa segunda linha, porque sobre as suas características ele falou que gosta de chegar bem à frente, gosta de ir para o apoio, cruzar, chegar na frente, chutar, cruzar e tal. Então é um lateral ofensivo. E, cara, foi muito legal, assim, foi muito legal ver a sinergia, a conexão, a identificação que ele tem com o clube e ter conseguido, né? Não é todo jogador que consegue jogar no clube do coração, jogar no clube que ele quer defender as cores. Ele sabe da importância do Flamengo, mas ele disse que foi muito feliz lá e tá tudo certo. E chegou o momento de partir e quando pintou o Corinthians, ele quer muito dar certo, assim, né? Pela família, pela torcida, pelo que os caras, né, tentaram contratá-lo, pelo que ele tentou fazer acontecer para estar no Corinthians. Então, assim, é um casamento que ele já começa de uma forma positiva, né? Porque tá todo mundo afim, tá todo mundo querendo. O Corinthians queria ele queria o Corinthians. Então, cara, tenho boas expectativas em relação a esse moleque, porque assim, dá para ver que ele vai se dedicar ao máximo para querer dar resultado. E aí o senhor Fagner vai ter que jogar bola agora. Aliás, jogar bola a gente sabe que ele joga. Ele vai ter que correr, ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que ser bem efetivo, porque capacidade para isso ele tem, porque senão ele vai ter uma sombra de respeito de um cara que vai trabalhar diariamente para buscar essa posição de titular. O Matheus França
recebeu a camisa número 2, inclusive, foi apresentado antes do Pedro Henrique. Depois chegou o Pedro Henrique, o alemão. O Pedro Henrique, inclusive, está sendo comparado por alguns torcedores com o Roger Guedes, né? Vai lembrar que o Roger Guedes é gaúcho também, tá? Assim como o Pedro Henrique. Então, assim, eles têm alguma semelhança física, até no jeito de falar. Ou o Marco Reus, né? Marco Reus, atacante alemão. Marco Reus de Itaquera. O Pedro Henrique, cara, deu uma entrevista muito sóbria, cara. Muito interessante. Muito serena, muito firme, muito de personalidade. Eu gosto muito desse cara, sabe? Eu conheço algumas pessoas em comum, amigos em comum que me falam muito bem dele, né? Eu nunca conversei com o Pedro Henrique, mas eu sempre admirei a entrega dele em campo, assim, ele torcedor do Inter de coração, né? Quando ele volta para o Brasil, ele joga no Inter e, cara, você via que ali tinha um cara que estava muito querendo a fim de dar certo, sabe? E eu já expliquei aqui que a coisa não aconteceu por algumas situações. Ano passado ele teve 2 lesões, uma lesão muscular que ele voltou rapidinho, só que aí teve troca de técnico, o Mano Menezes utilizou ele de falso 9, ele não gostava, ele foi artilheiro do Gauchão, aí sai o Mano, entra o Kudê utiliza ele em alguns jogos, ele lesiona, aí depois o Kudê prefere não utilizá-lo muito, aí ele tem uma fratura no braço, que é uma infelicidade, uma fatalidade, não tem nada a ver com sequência de jogos, com sequência de lesões. Ele mesmo falou, eu não tenho histórico de lesões. E aí ele demora para voltar, fica mais de 2 meses. Então, assim, ele foi questionado. Teve gente que criticou a pergunta. Eu não critico a pergunta porque eu acho ela interessante. Sobre a rivalidade Inter e Corinthians. Como é que ficou essa história pro Inter, para ele ter sido negociado para o Corinthians. E assim, essa rivalidade, tá aqui um gremista que tem uma família corintiana e falando bem sério, é uma rivalidade muito mais de lá para cá do que daqui para lá. Tem jogos históricos, tem o Brasileirão de 76, aí tem os fatos de 2005, né, que tem aquele pênalti no Tinga, realmente. Tem os jogos que foram refeitos, né, que aí não é culpa do Corinthians, depois o Corinthians ganhou mais pontos do que o Inter, mas o Inter reclama até hoje, porque especialmente por conta daquele pênalti do Tinga, e aí é justificado. Aí você tem a Copa do Brasil de 2009, e o Corinthians sempre levando vantagem, né? Então, assim, e aí tem a história do DVD, do Fernando Carvalho, lá em 2009, e aí depois as provocações do bota no DVD, põe no DVD, aquela coisa toda. Para os mais jovens, DVD era um disco, assim, tipo um CD, assim, né, de áudio e vídeo, assim, né, que a gente botava na televisão para ver filmes, séries e shows musicais e tal. Eu participei do boom do DVD no Brasil, assim, trabalhando numa livraria, num setor musical onde eu vendia os DVDs. Então, o DVD é porque o Fernando Carvalho exibiu um DVD para os jornalistas na época, mostrando erros de arbitragem que teriam favorecido o Corinthians até ele chegar à final de 2009. Uma cagada sem tamanho, porque isso obviamente virou uma chacota. O Corinthians ganhou do Inter aquela Copa do Brasil e aí eternamente virou a piada do DVD. Ele mesmo disse que hoje não faria aquilo que ele fez, o ex-presidente Fernando Carvalho. Enfim, estava falando da história do DVD e me perdi. Mas enfim, pela rivalidade Inter e Corinthians. E aí o Pedro Henrique dá uma resposta maravilhosa. Ele diz, olha, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu fui muito feliz no Inter, mas eu entendi que o meu ciclo tinha encerrado lá. E apareceu o Corinthians, que é um grande clube, que é o sonho de todo jogador vestir, e eu estou muito feliz aqui. Ponto. Acabou. Porque realmente eu vi torcedores do Inter na rede social dizendo que o Inter não deveria fazer negócios com o Corinthians. Gente, o Nilmar, que é um dos maiores atacantes da história do Inter, jogou no Inter e no Corinthians. Isso sem citar outros tantos, tá? Estou citando só o Nilmar, assim, que me veio na cabeça agora. O Alexandre Pato, que até não foi tão bem no Corinthians, mas, enfim, jogou nos dois. Cara, é uma rivalidade interestadual, que toda vez que eles se enfrentam tem uma questão e tal. Mas, assim, a ponto de não fazerem mais negócios, também vamos com calma, né? E o Pedro Henrique, cara, é óbvio. Tá aqui um gaúcho, gremista. Quando você vê que o jogador, que já tem uma rodagem, mas quando ele recebe uma proposta para jogar no Corinthians... Pô, pelo amor de Deus, o cara estava escanteado lá no Inter. Ele tem chance de ser titular do Corinthians. Vocês imaginem a cabeça do cara? E aí tem uma pergunta do Vini Bueno, meu parceiraço Vini Bueno, da TV Globo, que foi maravilhosa também, sobre a questão dos jogadores acima dos 30 anos.
Porque virou debate na campanha. O Augusto Melo disse que nunca iria contratar um jogador acima de 30 e contratou dois na mesma semana, o Coronado de 31 e o Pedro Henrique de 33. E aí o Vini até vai por outro lado, né? Mas assim, o que você acha disso? Porque a medicina esportiva avançou, hoje em dia os jogadores estão tendo uma longevidade maior, né? Existe mesmo essa questão, esse etarismo, né, que se discute hoje na sociedade, no futebol também é uma questão assim para a gente entender. Será que a gente tem que taxar um jogador de 33 anos como velho, né? Que é a idade do Pedro Henrique? E aí ele falou aquilo que eu já tinha dito para vocês. Ele falou que não aparenta a idade que tem dentro de campo. Que ele, em outras palavras, corre e se entrega tal qual ou mais do que alguns jogadores mais jovens do que ele. E ele praticamente desafiou, do tipo, esperem eu correr em campo para vocês verem qual a idade que eu tenho, se isso vai fazer alguma diferença. Foi o que ele disse. Deixa a bola rolar, deixa eu correr. Aí você avalia se eu tenho 33 mesmo, se isso está pesando ou se eu posso ter uma outra idade. Porque ele disse, eu tenho um biotipo que me privilegia, eu trabalho muito, eu me cuido muito fora de campo, então assim, eu consigo entregar, eu sei do que eu consigo entregar, eu sei do que eu sou capaz. E é isso que o corintiano vai ter. O Pedro Henrique é um jogador de drible, de velocidade, mesmo aos 33 anos, ele... De verdade, gente. Ele não aparenta ter 33 anos, não é fisicamente. É ele correndo. Você olha ele correndo e jogando em campo, você fala assim, não é possível. Esse cara tem 27 no máximo. Porque ele tem arrancadas, ele tem velocidade, ele corre os 90 minutos, ele não cansa. E ele volta para marcar lateral, e ele vai para a ponta, e ele dribla, e ele chuta, e ele finaliza. Esse é o Pedro Henrique. E ele sabe onde ele está chegando. Ele sabe que, para o torcedor do Corinthians, é isso que vale. É isso que vale. Além da qualidade técnica que ele vai ter que entregar, evidentemente, ele sabe que ele não pode deixar de correr. E aí ele foi perguntado, né, sobre jogar na Neoquímica Arena, né, encarando a torcida e tudo mais. Ele fala assim, graças a Deus eu estou desse lado agora. Olha a frase que ele faz. Graças a Deus eu estou desse lado, porque jogar aqui é difícil pra caramba. Aí citou o último confronto, né, do Inter com o Corinthians, que o Inter faz um gol logo cedo, e ele falou, a torcida começou a cantar mais alto. Porra, isso mexe com a gente, né, cara? Então, assim, agora eu quero usar isso a favor, tô louco para entrar em campo, tô louco para fazer um gol, para comemorar com a torcida. Ele tá recebendo muito carinho na rede social, segundo ele, né? Então, assim, ele quer demonstrar tudo isso. Aí falou com o Gabrielzinho, né, o Rufi, né, que tá lá no Inter, e disse que o Gabriel falou maravilhas, né, da estrutura do clube especialmente da torcida. Então ele sabe, ele chegou muito bem preparado. E foi uma entrevista assim muito serena, de muita personalidade mesmo. Ele assumiu no peito a sua capacidade e o seu potencial para poder entregar aquilo que o torcedor está esperando dele. Eu tenho ótimas expectativas sobre Pedro Henrique e também Matheus França, que, poxa vida, é um torcedor dentro de campo, vai querer muito dar certo e eu tenho certeza que o Corinthians agregou em qualidade com esses reforços. Agora você vai ter Wesley, Pedro Henrique, Pedro Raul, Yuri Alberto, Romero, estou esquecendo de alguém? Mosquito, enfim, jogadores do meio para frente, né? Além de Coronado, Rodrigo Garro, Matias Rojas, o Oscar Romero, será que vem? O Maicon, né, que está crescendo nos últimos jogos. Aí você tem o Ranielli, que está super bem. Aí na esquerda tem o Hugo, tem o Palácios, que vai recuperar. Mateuzinho o Matheus França, né, e o Fagner. Na zaga, Gustavo Henrique, Félix Torres. O Kaká, né, que tem um acerto aí para que ele possa vir. E aí não para esses próximos jogos do Paulista, né, porque o prazo já se encerrou, então o Corinthians chegando no mata-mata ele pode jogar, ou então contra o Cianorte pela Copa do Brasil. Mas eu trago mais detalhes num próximo vídeo sobre esse novo zagueiro que o Corinthians deve estar contratando. Enfim, já deu uma outra cara. São 10 reforços em que realmente a reformulação agora me parece estar num estágio interessante. E com o Antônio Oliveira no comando, que a gente tem ótimas expectativas pelo que ele mostrou até agora. Gostaram? Vocês ouviram a entrevista? Ou pelo menos gostaram do resumo que eu fiz para vocês? Eu estou bem confiante em relação a esses dois caras aí. Comentem aqui e inscreva-se no canal. Gente, 950 mil. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado para você que está se inscrevendo. Tem muita gente nova chegando por aqui. Eu só tenho a agradecer para você. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faltam 50 mil para chegar em 1 milhão. Pô, que sonho. Esse sonho que eu sonho junto com vocês.
comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!